Dando continuidade com o programa Pense Sempre Positivo, estamos aqui hoje com o Dr. Magno Magalhães, que vem lá de Caxias do Maranhão, que é médico e também professor de medicina, e está aqui contribuindo com toda a sua expertise e com todo o seu conhecimento para você, nosso telespectador. Dr. Magno, explique para os nossos telespectadores o que é essas 10 mentiras que podem matá-lo. Eu sei já aqui dos bastidores, né, que está sendo produzido um livro, o senhor tem uma palestra sobre esse tema, né? Esse tema é interessante, então vamos falar um pouco nesse bloco. Quais são as 10 mentiras que podem matá-lo, Dr. Magno? Bem, Felipe, na verdade esse tema nasceu de uma ideia que eu tive. Primeiramente me veio a vontade de escrever o livro. Certo. Mas como eu percebi que ia demorar um pouco, eu comecei a levantar os tópicos e preferi começar pela palestra. Certo. E já dei essa palestra em alguns locais e a aceitação é excelente, porque as pessoas entendem que existem muitos mitos que são falados, que são propagados na mídia em geral e até mesmo nos consultórios, e nós entendemos que esses mitos eles teriam que ser desmistificados. Certo. E nós falamos sobre algumas coisas como o leite, que a gente ouve desde criança que o leite faz bem, e a gente sabe que não é uma verdade tão absoluta. E a gente costuma ler nos livros que o leite ele faz talvez mais mal do que bem. E o ser humano é o único bicho que continua mamando depois que é grande. Certo. Costumo até brincar na palestra que ninguém nunca viu um bezerro, um boi mamando na vaca. Você vê o bezerro. Entendi. E isso existe a correspondência com o ser humano. A lactase, que é a enzima que serve para digerir o leite, ela começa a se diminuir, a ser diminuída de forma bastante intensa após os 4 anos de idade. E aos 40 ninguém tem mais lactase. E por isso essa epidemia de intolerância à lactose. E as pessoas entendem como doença. Na verdade não é doença. Na verdade a intolerância à lactose nada mais é do que a incapacidade do corpo humano de digerir, porque não tem mais a lactase. Sim. É um raciocínio muito simples. Mas, infelizmente, as pessoas entendem como doença. Na verdade, a intolerância à lactose ela não é uma doença. Ela é uma incapacidade do corpo humano de digerir porque não possui mais a lactase, que é a enzima que digere a lactose, que nada mais é do que um açúcar que tem no leite. Né? Certo. Então, quando nós entendemos isso, e quando nós falamos isso aos pacientes, eles começam a entender que apesar de ser um alimento gostoso, um alimento saboroso, ele pode nos fazer muito mal. Isso é só uma parte da história, porque juntamente com a intolerância à lactose, nós podemos desenvolver intolerância ou alergia, melhor dizendo, às proteínas do leite. Então você pode ter tanto a intolerância à lactose, quanto você pode ter também alergia às proteínas do leite, que são duas questões diferentes. E por aí vai, nós falamos também da questão do flúor, nós falamos de alguns exames que os médicos não pedem e eles entendem que aqueles exames convencionais, quando eles estão bem e essas taxas estão ótimas, na verdade elas podem não estar tão ótimas. Existe, por exemplo, vou falar para você aqui, para os nossos telespectadores, de 2 exames que eu cito nas palestras, que são a dosagem de homocisteína e a dosagem de insulina. A homocisteína, Felipe, é um exame que quando ele dá alterado, quando ele dá alto, Certo. ele é conhecido como fator independente para causar infarto. Você pode ter todos os exames normais, e se a sua homocisteína estiver aumentada, estiver muito aumentada, ela sozinha pode fazer com que você venha ter um infarto. Infelizmente, a maioria dos cardiologistas não pede homocisteína. E outro exame também que a gente comenta na nossa palestra é a insulina. Você vê que geralmente os médicos dosam a glicemia, mas a glicemia de um dia para o outro ela pode estar 80, 90, e no outro dia, 1 mês, 2 meses, ela pode virar 130, 140, onde o paciente já está em diabetes franca. Mas a gente não sabe por quê. Os médicos não dosam insulina. Certo. Nós sabemos que a insulina é um hormônio que ele está aumentado antes da pessoa se tornar diabética. Então, se os médicos tivessem como padrão dosar insulina, certamente nós não teríamos essa epidemia de diabetes. Perfeito. Então, a nossa abordagem é uma abordagem
muito baseada na prevenção. E isso é que nós cremos hoje. Nós cremos que a medicina, não do futuro, mas a medicina do presente, ela tem que ser baseada em dar saúde aos pacientes e não tratar doenças. Essa é a nossa abordagem. Perfeito, Preconizamos Dr. hoje. Magno. A gente ouve muito esse termo, né? A medicina do futuro, né? Mas por que medicina do futuro, sendo que ela está acontecendo aqui e agora, né? Já está no presente, como você brilhantemente trouxe agora. Um ponto interessante que você trouxe sobre a questão do leite, das proteínas, eu sei que são mais em torno de 23 proteínas alergênicas, né? Você falou que após aos 40 anos, né, a pessoa deixa de produzir a lactase. E agora, Dr. Magno, explica para os nossos telespectadores como que funciona esse alto índice das crianças, né, que estão apresentando, né, já desde pequeno, essa intolerância à lactose. Na verdade, Felipe, quando a gente pode observar que a grande questão do público infantil não é só em relação à intolerância à lactose. Ela se deve mais, na verdade, à questão da alergenicidade, como você falou. E se você parar para analisar, o leite que era vendido na década de 50, 60, até 70, até 80 também, meu pai era produtor de leite, meu pai tinha vacaria, e nós tomávamos leite da vaca. Direto da vaca. Direto da vaca. Nós não tomávamos leite empacotado, leite nessa Tetra Pak, como é muito conhecido, nessas embalagens. Então você percebe que o leite in natura, ele pode até fazer mal, mas ele não faz tanto mal quanto esse leite empacotado. As pessoas esquecem que esse leite ele é cheio de antibióticos, de agrotóxicos, de pesticidas. Então você imagine o potencial alergênico, o potencial contaminante que esse leite tem. Entendi. E existe até um movimento que já avança no Brasil, chamado Raw Milk, que também existe nos Estados Unidos, que é justamente esse leite bruto, esse leite cru, mas onde o gado é alimentado com pastagem natural, nem com ração e muito menos com esses agrotóxicos que a gente conhece no dia a dia. Aí você diz, mas o senhor está falando algo contraditório. Não é que seja contraditório, mas algumas pessoas conseguem digerir bem o leite. Nessas pessoas há uma indicação que se faça. Agora existe aquele público que já tem intolerância e em nenhum momento a gente recomenda. Mas existem pessoas que têm um sistema mais resistente que pode fazer uso desse tipo de leite. O leite cru, leite in natura. E não desse leite empacotado como a gente conhece, esse leite em pó. Que ele é riquíssimo em pesticidas, agrotóxicos, antibióticos. Entendi. Então, o leite in natura, né? Que é o leite diretamente que sai, que vem da vaca. Nós somos mamíferos, né, Dr. Magno? Então, tem alguma relação, por fato de sermos mamíferos, e também tem um período que é indicado para o consumo real do leite. Eu sei que tem a fase, né, quando a criança nasce, né, que tem o leite materno, né, e depois entra com o leite tradicional. Tem alguma intercorrência, alguma interferência no prazo de desenvolvimento do cérebro, do organismo? Que eu sei que o cérebro ele leva até 21 anos para se desenvolver totalmente. Há alguma interferência, Dr. Magno, dessas proteínas alergênicas no desenvolvimento, não só dos nossos órgãos, como principalmente do desenvolvimento cerebral? Felipe, o que nós sabemos em relação à questão do leite Sim. é que ele é um alimento que pode desencadear esse potencial alergênico. Certo. Mas ele não vem especificamente do leite em si. Sim. Como eu falei para você. Antigamente, você pouco ouviu falar em intolerância à lactose. Pouco você ouviu falar em alergia à proteína do leite. Por quê? Porque quando você toma o leite pasteurizado, o leite nas embalagens de Tetra Pak, você não está tomando só leite. Você está tomando contaminantes os mais variados possíveis. Entendi. E hoje, se eu falar muito no termo epigenética, o que é epigenética? É você modular os seus genes baseado naquilo que você come, naquilo que você se relaciona, naquilo que você vive. Então, quando você pega uma molécula dessa, que tem um antibiótico, que tem um pesticida, aquilo ali começa a modificar a sua genética. Isso modifica não só a genética do intestino, modifica a genética do cérebro, modifica a genética do coração, modifica comportamentos. Principalmente. Então, o que nós temos que entender é que nossa vida, ela é composta de vários segmentos que têm correlações com todo. E é essa visão que a medicina tradicional perdeu. Hoje você tem um médico que trata só do pulmão. Hoje você tem um médico que trata só do cérebro. Hoje você tem um médico que trata só do osso. O que nós entendemos nessa nova medicina, nessa medicina holística,
é justamente voltar aos princípios do nosso mestre Hipócrates, que ele dizia que os seus alimentos sejam os seus medicamentos, que os seus medicamentos sejam os seus alimentos. Então nós queremos voltar aos primórdios da medicina convencional, que foi a medicina embasada pelo pai da medicina, Hipócrates de Cós, um grande grego que fundou e lançou as bases da medicina, e que hoje nós sabemos que os aforismos de Hipócrates são mais verdadeiros do que o que a medicina baseada na farmacologia tenta ditar. Então, o que nós queremos fazer nada mais é do que voltar aos primórdios do que o nosso grande mestre, o grande pai da medicina, escreveu nos seus alfarrábios, lá no 5º século a.C. Então, nós não queremos remodular, refazer a medicina. O que nós queremos fazer é que a medicina volte aos seus primórdios e atenda às necessidades do ser humano na sua totalidade, no seu papel holístico, e não simplesmente numa questão de agradar a mercados ou a interesses do capitalismo. Entendi, perfeito, Dr. Magno. Então, você está nos acompanhando, o tema ele é complexo, né? Se você quer ter acesso a essa palestra, quer assistir, né, quer saber mais informações sobre o livro do Dr. Magno, o Dr. Magno tem parceria com o Pense Sempre Positivo aqui em São Paulo, nosso portal www.pensesemprepositivo.com, e lá vocês conseguem mais informações sobre a palestra das 10 mentiras que podem matá-lo. Dr. Magno, dando continuidade ao nosso programa, o senhor falou bastante sobre o leite, informações importantíssimas que talvez muitos dos nossos telespectadores não tinham acesso, né? Não tinham acesso a esse conhecimento. O que é especificamente o leite pasteurizado? O senhor consegue decorrer para os nossos telespectadores o que seria esse pasteurizado? Esse termo, Felipe, pasteurizado, vem do grande biólogo francês, Louis Pasteur, onde ele conseguiu elevar a temperatura rapidamente, resfriar, e com esse processo conseguir destruir as bactérias que estavam naquele experimento inicial que ele fez. Então ele provou para a comunidade científica da época que ao esquentar rapidamente e resfriar esse caldo de bactérias, ele conseguia destruir. E é justamente isso que acontece com o leite pasteurizado, com os iogurtes pasteurizados. Eles são levados a alta temperatura e resfriados a baixa temperatura e destroem as bactérias. Agora eu pergunto para você, qual o objetivo disso? Nós perdemos praticamente o pouco de benefício que tem no leite, que são justamente aquelas bactérias saprófitas, que são as bactérias que fazem bem ao nosso intestino, né? E eu acredito que você já deve ter ouvido, hoje está sendo muito documentado, que na verdade nós somos 10% de células. 90% do nosso corpo é de bactérias. E eu faço aqui uma crítica a esses sabonetes, a esses produtos, não vou citar aqui o nome por questão ética, onde se diz lá, use sabonete tal, que elimina 99,9% das bactérias. Qual o objetivo disso? Qual o objetivo de se eliminar 99,9% das bactérias da nossa pele, se 90% do nosso material biológico é composto de bactérias? Fica a pergunta. Você que está nos acompanhando, o Dr. Magno está trazendo informações super importantes. Nós estamos recebendo várias informações importantes, várias perguntas. Você, telespectador que está nos acompanhando, envie uma pergunta para o WhatsApp 011 4115 9674, que o Dr. Magno, depois do programa, ele vai interagir, vai responder todas as perguntas que estão sendo enviadas, tá bom? No próximo bloco vamos falar sobre medicinas alternativas. Você que está nos acompanhando agora, lembrando, esse programa é um oferecimento da Abrap Coach, Associação Brasileira dos Profissionais de Coach, que fica aqui na cidade de São Paulo. Para mais informações, acessem www.abrapcoach.org. Fiquem atentos e voltamos já!